Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Você está feliz? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus seja louvado. Gratidão a Deus por esta oportunidade. Gratidão a Deus pela vida dos nossos pastores, pela nossa liderança, Bispo Samuel, Bispa Keila, por essa igreja, pela sua vida, por você estar aqui hoje. Tenho certeza que você veio aqui buscar algo da parte de Deus. Pergunta para o irmão que está do lado: você veio buscar algo da parte de Deus? Eu vim. E eu creio só pela oração, só pelos louvores, só pelo ambiente, pela atmosfera de milagre, eu já recebi o meu milagre. Amém? Eu convido você a pegar a sua Bíblia onde você está, abrir juntamente comigo em Gênesis. Vinte e seis. Leremos do verso de número 1, Gênesis 26, bem facinho de achar. Se você não tem Bíblia hoje, pegue uma carona com o irmão que está do lado. Você que está nos assistindo de casa, pegue sua Bíblia também, acompanhe a leitura. Gênesis 26, tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa. Leremos do verso de número 1, e em seguida nós pularemos para o verso de número 12. Diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Pula para o número 12, diz assim: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Agradecemos porque o Senhor nos trouxe a este lugar, a tua casa, o teu templo, para te adorarmos e para bendizermos o teu nome. Nesse momento, Senhor, nós ouviremos a tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que nossos ouvidos estejam sensíveis para entender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nossas vidas hoje. Que esta palavra, Senhor, não seja somente palavras soltas, mas que seja a sua verdadeira palavra, apta a penetrar, Senhor, entre a divisão da alma e do espírito. Que a tua palavra produza, Senhor, conhecimento, que a tua palavra produza, Senhor, arrependimento, que a tua palavra produza, Senhor, Pai, reflexão sobre a nossa conduta, sobre a nossa vida espiritual, e que produza, Senhor, milagres dentro das nossas vidas. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode se assentar onde você está. Nós estamos em um período muito interessante, que é o período que nós começamos a avaliar tudo que nós fizemos no ano. Nós avaliamos como foi o nosso janeiro, como foi o nosso fevereiro, março, abril. Algumas pessoas compartilham na sua timeline do seu Instagram tudo aquilo que ele fez no ano. Então, talvez você visitou um lugar que você não tinha visitado antes. E você começa a fazer uma reflexão de tudo que você passou durante o ano. E vai chegando no período festivo, os lugares mudam, o clima fica mais agradável, a rádio já começa a tocar música de Natal, e a gente começa a se sentir num clima onde se encerra um ciclo e começa-se um novo ciclo. Alguns têm o privilégio de ter familiares próximos, outros sentem um pouco mais a saudade da família nesse período. Alguns ficam mais emotivos, outros não tanto. Mas o que todos nós passamos, nós começamos a fazer uma reflexão de como está sendo o nosso ano, quais foram as metas que nós alcançamos, aquilo que nós vamos planejar para o próximo ano. E quando nós olhamos este texto, o texto que nós lemos agora, é um período muito interessante também que Isaque
o filho de Abraão, está vivendo. Isaac era o menino da promessa, era o filho da promessa que Abraão tinha. Era o menino que tinha um significado como o sorriso da casa. Ele era a promessa, era a alegria. Isaac era aquele que Deus um dia prometeu a Abraão que a sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu. Isaac tinha sobre a vida dele uma promessa muito grande. Ele cresce, você conhece a história, Abraão é desafiado a entregar um altar, e este altar é o seu próprio filho que ele ama, porque em seu coração ele substituiu o lugar de Deus com o lugar do seu filho. Você conhece a história, ele leva até o altar Isaac, levanta o cutelo, quando ele está pronto para executar o ato, Deus fala: Isaac, você é fiel mesmo. Está aí o cordeiro, provou que você, Abraão, porque você é o pai da fé. E a partir daquela história, Abraão vai construindo uma vida de milagre, uma vida próspera. Abraão envelhece, Isaac então está seguindo sua carreira solo. Abraão tinha muitas propriedades, muitas terras. Naquela época a água não se comprava igual nós compramos hoje. Você vai lá no Walmart e compra o seu boro de água, ou no Publix. Alguns preferem uma água gaseificada, outros preferem já saborizada. É tudo muito diferente, mas naquela época não. Naquela época você tinha que cavar um poço, e se você acertasse o lençol freático, você estava bem. Abraão tinha muitos poços que produziam água potável para que fosse alimentado os seus animais, para que eles pudessem ter água. E aquilo era uma fonte viva para que tudo acontecesse e a terra ficasse próspera. Mas Abraão morre, e quem assume e está dando sequência é Isaac. Isaac tinha promessa, sim ou não? Mas Isaac não está imune das adversidades. A Bíblia relata que este período que nós estamos lendo, havia fome, uma fome que era muito mais grave do que a fome que aconteceu na época de Abraão. Quando aconteceu na época de Abraão, Abraão então sai do lugar onde estava havendo a crise e a fome e muda para uma outra terra. Mas quando está acontecendo com Isaac, seu filho, na terra onde ele está acontecendo uma crise. Repita comigo, crise. Aqueles que possuem a promessa de Deus não estão imunes à crise. A crise no relacionamento, a crise na crise financeira, a crise emocional. Nós não estamos imunes só porque temos a promessa de Deus que somos filhos, a não estarmos sujeitos a crises na nossa vida. Isaac estava vivendo uma crise, mas não só ele, todo o povo estava vivendo. Alguns deles decidiram vazar, sumir, fugir do lugar que não tem mais condição financeira. Não tem trabalho, você vai ficar. Não tem porta aberta, você vai ficar. Seu filho pedindo comida, você vai ficar. Você não vendo resposta, você vai ficar. Não. Naturalmente você quer sair. Isaac está vivendo um momento e um período onde a terra não produz. Não é porque ele não queria trabalhar, não é porque ele não queria levantar cedo, não é porque ele não tinha força suficiente, mas porque lançava semente na terra e a terra não produzia. Se a terra não produz, não tem alimento. Se não tem alimento, tem fome. Como vai alimentar bois, cavalos? Como vai ter sustento? Então, no instinto natural, Isaac fala: eu vou sair daqui. Ele então pega as malas, e aí ele ouve Deus falar. E Deus fala: Isaac, fica nessa terra. A tua promessa está nessa terra. Permaneça nessa terra. Está difícil, mas fica aqui nessa terra, porque eu vou te abençoar, e a promessa que eu tenho para você é nessa terra. Pegou? Está difícil, fica nessa terra. Não vejo mais saída, fica nessa terra. Meu ano de 2023 ainda não foi bom, fica nessa terra. Eu não vi resposta, fica nessa terra. Eu não estou vendo mais solução, fica nessa terra. Ah, mas eu trabalho e não vejo resultado, fica nessa terra. Isaac recebeu essa promessa. E quando ele vê essa promessa de Deus falando, fica nessa terra, Deus fala assim: peregrina nesta terra. Deus delimita um espaço.
e fala, porque aqui eu vou te abençoar. Isaac então fala, Senhor, é aqui? Então beleza. Meu espaço da minha bênção está limitado nesse espaço. Então é aqui que eu vou ficar. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou me apresentar para o rei daquela terra, para saber quem eu sou. Eu sou Isaac. Então ele vai até Abimeleque. Abimeleque era o rei daquela época. E quando ele chega a Abimeleque, ele fala, olha, eu sou Isaac. Ele fala, pois bem, fica à vontade. Alguns já foram embora, outros ficaram, mas se você quiser ficar, tem espaço para você. Isaac falou, obrigado. Só que Isaac era casado com uma mulher muito formosa, chamada Rebeca. Rebeca era tão formosa que Isaac temeu a vida da sua própria esposa e a sua própria vida, porque se ele falasse que ela era sua esposa, os varões daquela época iam matar ele para casar com ela. Então ele faz um acordo. Isso significa jeitinho que a gente conhece. Ele fala, é o seguinte, Deus prometeu para a gente ficar aqui, vai abençoar a gente aqui. Mas eu estou vendo que os irmãos ali têm um facão grande. E depois que eu falar que eu sou seu esposo, eles vão cortar meu pescoço. Como eu tenho a promessa, você não é mais minha esposa, você é minha irmã. Ela fala, então tá bom. E eles vão, então, vivendo uma vida disfarçado, com um jeitinho. Eles vão vivendo uma vida dizendo, olha, você é minha irmã, até o ponto que o rei está na janela e olha, rapaz, mas irmão e irmã não se beijam. Chama aqui, Isaac, vem aqui. Você falou que era sua irmã, não era? Falou, sim. Então, mas tá meio diferente. Aí ele falou, não, rei, desculpa. Ela é minha esposa. Eu temia minha própria vida. O rei fala assim, então tá bom. Já que você falou a verdade, ninguém vai tocar em você. A partir de agora, ninguém tocará nem em você e nem nela. Você tem a proteção. Pode ficar aqui e viver em paz. Isaac então está vivendo um período de crise, autorizado a viver naquele lugar, mas ainda não prosperou, não viveu, não rompeu, não brotou nada. Mas ele insiste. Ei, a vida do cristão é marcada por perseverança. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, você não pode desistir no primeiro não, você não pode desistir na primeira porta que se fecha na sua frente, você não pode parar na primeira pessoa que dizer, esse lugar não é para você, você não pode desistir na primeira porta que se fecha. Se você tem a promessa, você fala, eu sou e esse lugar é meu. É assim que nós tomamos posse. Isaac então vive uma vida, ele fala, Senhor, eu creio. E ele semeia. A Bíblia relata que ele semeia naquela terra. Semear é tirar da onde você tem e jogar na terra. Como você vai semear se você acha que a terra não produz? Quem é doido de investir num lugar que vai dar prejuízo? Só aquele que acredita que tem a promessa. Só aquele que tem certeza, que sabe que Deus chamou você para essa terra, que você vai investir. Ei, se você tem a promessa de Deus, aonde você lança a semente, dá resultado. Você pode ir num lugar onde as pessoas falam, olha, aqui não dá nada, trabalhar aqui é dor de cabeça, não vira, não sobra. Mas se a promessa é sua, você pode estar naquele lugar e o lugar vai ser abençoado. Porque a promessa de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. As pessoas podem falar, oh, essa escola é ruim, mas se é para você estar naquele espaço e aquela escola vai ser uma bênção para os seus filhos. Nós precisamos entender que a promessa de Deus está sobre a nossa vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu caminhar. Isaac entendeu isso, ele lança a semente, ele investe na terra que não produzia, porque Deus falou, fica aqui, que daqui vai sair resultado. Ei, a palavra de Deus nos diz que ele prospera. Os bois começam a crescer, as vacas, as ovelhas, os pastos. Ei, em nome de Jesus, se você tomar posse da promessa que Deus tem sobre a tua vida, quando você semear, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no lar, seja dentro da sua igreja, seja no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, você será diferente.
Você será destaque, porque você tem a promessa. Isaac se tornou tão poderoso e prosperou tanto, que ele ficou mais poderoso que os homens daquela terra. Ele ficou mais poderoso que o rei Abimeleque. Ao ponto do rei falar: olha, aqui está muito pequeno para você. Você cresceu demais. Toda vez que Deus te dá um destaque, vão querer te apagar. Mas não são porque pessoas querem te apagar, porque é a maneira natural. Você vai entender uma coisa muito, muito rápida agora. Preste atenção. Toda vez que Deus te abençoar, você precisa administrar muito bem como Deus vai te abençoar, para que você não desperte inveja. A inveja é algo que pode acabar com aquilo que Deus te deu. A inveja pode prolongar o seu caminho. A inveja pode fazer você caminhar muito mais para chegar naquilo que Deus prometeu. A inveja tem um poder muito forte. E nós, como cristãos, nós precisamos entender como administrar isso e de que forma nós podemos fazer, para que os impactos do destaque sejam o mínimo possível, para que a inveja não ofusque o brilho que Deus colocou sobre você. Quando nós olhamos o que Deus faz com Isaac, naturalmente os inimigos então invejam dele. Fala: não, chegou agora, por que tem? Chegou agora, como conseguiu? Chegou agora, por que está prosperando? Chegou agora, por que está morando nesse bairro? Chegou agora, como conseguiu esse carro? Chegou agora, como conseguiu esse trabalho? Chegou agora, como você tem uma família tão linda? Tudo isso são parte de destaque que Deus vai te dando e pode despertar em pessoas inveja. Isaac, naturalmente, quando ele prospera pela mão de Deus, os inimigos daquela terra começam a invejar e falam: ó, esse lugar aqui está pequeno demais, pode sair de Gerar. Ah, mas não tem espaço aqui, para onde eu vou? Se você quiser, tem um vale. Quer morar no vale? É o único espaço que tem. O que Isaac faz? Vamos para o vale. Tem espaço aqui? Tem. Então vamos morar aqui. Quem quer morar no vale? Sair da cidade, construir tudo. Agora estou morando no vale. O vale é deserto. O vale tem escassez. O vale tem luta. O vale não tem proteção. O vale tem ausência de recursos naturais. Ninguém quer ir para o vale. Mas é natural. Deus deu destaque, o inimigo ofusca. Quando José conta o sonho, o que acontece com ele? Os irmãos, não, tem que matar ele. O problema do invejoso, ele não quer igual ao teu. Fala comigo, o problema do invejoso, ele não quer igual ao teu. Ele quer o teu. Nabote chega a ter uma vinha de herança, mas Acabe está de olho. Acabe era o rei, a varanda dele dava de ponta para a vinha de Nabote. Ele fala: rapaz, mas que vinha bonita. Eu quero essa vinha. Ele chega até Nabote e fala: eu quero essa vinha. Ele fala: não está à venda? Ele fala: eu compro. Não dou. Eu te dou uma melhor. Não quero. Eu te dou muito mais dinheiro do que você imagina. Não. Ele volta triste. Jezabel fala: por que você está triste? Você é rei, rapaz? Ele fala: não. O cara lá não quer vender a vinha. Ele fala: corta a cabeça dele. Eu dou a vinha para você. Ei, por que ele quis a vinha? Porque a vinha estava exposta na beirada do palácio. Deu destaque. Às vezes nós passamos por circunstâncias que nós mesmos provocamos. Ou seja, se a vinha não estivesse em divisa com o palácio, o rei não veria. Quando você expõe aquilo que não é para ser exposto, você pode gerar algo que não é para ser gerado. Ei, significa que o que Deus prometeu para você, se é algo somente para você viver dentro de quatro paredes, não é o momento de você falar.
Se José tivesse retido o sonho, ele não viveria, talvez, no Egito. Ele não viveria no poço. Mas a partir do momento que ele determina contar o sonho, os irmãos falam: rapaz, eu quero tua túnica. Mais do que a tua túnica, eu quero teu lugar. Então nós precisamos ter muita cautela quando nós vamos determinar algo. Lembra do profeta quando ele fala assim, ó: vai lá, pede vasilhas emprestadas, não poucas, muitas, entra dentro de casa, fecha para pedir vasilha. Precisa explicar o que vai fazer? Não. Só chega e fala: ó, eu preciso de vasilha, você pode me emprestar? Não, eu preciso de vasilha porque o profeta falou para mim que se eu levar para dentro de casa, eu vou colocar dentro do azeite, vai encher tudo, vai multiplicar, eu vou vender e aí vai sobrar e depois eu vou pagar minha dívida. A mulher vai falar: não, eu vou dar só uma para ela. Entendeu? Então Deus nos dá estratégia para nós guardarmos para nós. Ei, tem milagre que tem que ser testemunhado em público, para a edificação da fé de muitas pessoas. Pegou na mão, conquistou, amém. Sobe aqui, conta o milagre. Fala: Senhor, como o pastor disse, 8 famílias Deus abençoou. 8 famílias. E você será a próxima. Quando nós olhamos tudo isso, nós sabemos que nós precisamos ter uma sabedoria. Mas há momentos que Deus destaca por si só, mas Ele responsabiliza. Isaac então vai para o Vale de Gerar. No Vale de Gerar, tudo que ele conquistou vai por água abaixo. Ele chega no vale, ele lembra: meu pai, olha só como é interessante, meu pai tinha poços no vale. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou restabelecer a história do meu pai. Eu vou tirar, desentulhar os poços. Olha como o invejoso é tremendo. Naquela época, Abraão tinha muitos poços, pai de Isaac. Sabe o que eles fizeram depois que Abraão morre? Eles entulharam. Entulhar é jogar coisa dentro do poço. Mas eles só não entulharam. Fala com o irmão: eles não somente entulharam. Você já jogou alguma coisa num buraco? Jogar alguma coisa no buraco significa entulhar. Às vezes no Brasil tem um terreno assim de esquina, que o pessoal joga coisa de construção, joga entulho, joga tudo lá, né? Então, o que fizeram com o poço de Abraão foi entulhar, jogaram coisas dentro. Mas mais do que isso, jogaram areia dentro. Ou seja, o invejoso não quer somente tampar o seu poço com entulho, ele quer tampar completamente para que você não saiba que ali era um poço. Mas o que Isaac faz? O poço era do meu pai, eu tenho a promessa, se eu cavar vai dar água. Ele começa a cavar. Ele vai cavando. Ele vai cavando. Até o momento que brota água. Ei, pode ser difícil. Talvez vai te dar um pouco mais de trabalho. Mas se você não desistir, cavar esse poço, vai sair água potável para você, para sua casa, para os seus filhos, para a sua família. É teu. É teu. A partir do momento que eles então têm a água, eles falam: não, agora nós temos que dar um nome nesse poço. Todo milagre que Deus dá tem que ter um nome. Por isso que o pastor falou: olha, quando você vai chamar o meu milagre antes da virada, tem que ter nome. Milagre tem que ter nome. Casa própria, documento, milagre tem que ter nome o quê? Carro novo, milagre tem que ter nome o quê? Bênção espiritual, batismo com o Espírito Santo, salvação. Tem que ter nome, apresentar para Deus com nome. Deus conhece a nossa necessidade sem antes falar da nossa boca, sem mesmo nós colocarmos para fora, mas Ele precisa que nós falamos para que se materialize. O poder da palavra da sua boca é muito forte. Por isso que quando você vai olhar para os seus filhos, você fala: abençoado é seu dia, você é um abençoado. Você não pode lançar palavras de maldição sobre os seus filhos, porque a sua palavra ordena a bênção. Tem o poder da vida e da morte. Toda vez que você levantar de manhã, abençoe a sua família, a sua casa. Ore para sair, ore para deitar, ore antes de comer. Quando nós olhamos tudo isso que aconteceu, o poço então está jorrando água.
Isaac então fala, tem que ter nome esse milagre, vamos dar um nome. Vamos chamar o nome desse poço de Ezeque. Fala comigo, Ezeque. Quando colocou o nome de Ezeque, os pastores do Vale de Gerá, falou, ó, esse poço não é seu. Isaac, como assim? Não, esse poço não é seu. Esse poço é meu. Não, mas, peraí, esse poço fui eu que cavei, meu amigo. Eu vim aqui, eu cavei, eu tirei o entulho, eu tirei a terra, brotou água, esse poço é meu. Não, esse poço é nosso. Ei, sabe quando você está num ambiente onde você vai, prospera, conquista o seu cliente, faz tudo que você imagina, conquistou o espaço, aí a pessoa que você mais confiava fala assim, ó, valeu, agora vou seguir minha carreira solo. Você fala, não, meu amigo, eu estou confiando em você. Falo, não dá não. Você cresceu muito. Agora esse cliente que era seu é meu. Procura outro. Isaac está olhando para essa situação, sabe o que ele faz? Ele não discute. Ele não briga. Ele não luta. Não, aqui é meu, quem chegou primeiro fui eu. Não. Porque quem tem a promessa sabe que não é o lugar. Sabe que a bênção está sobre ele. Pegou? O tempo que você vai perder discutindo de quem é, de quem foi, de quem será, você está perdendo o tempo de Deus te abençoar em outro lugar. Isaac fala, é seu? De boa, vamos em outro. Esse daqui também era do pai? Está entulhado com areia? Tira de novo. Trabalha mais um período, se esforça, soa, faz hora extra. Daqui a pouco, quando vê, os pastores falam, ó, tem que ter nome, deu água. Vamos pôr nome, Isaac? Vamos pôr nome. Qual o nome que vai ser? Repita comigo. Sitna. Segundo poço tem nome de Sitna. Quando colocou o nome do poço de Sitna, vem os pastores de novo, olho grande lá olhando. Ó. Rapaz, prosperou, cresceu de novo, vamos ofuscar de novo. Por quê? Porque está visível. Por isso que nem tudo nós podemos postar. Por isso que nem tudo nós podemos falar. Porque dentro de um hall de amigos, existem pessoas que nos amam, existem pessoas que nos admiram, mas existem também pessoas que são abençoadas por Deus, mas que não querem talvez o nosso bem. Não pela pessoa, mas por permitir o inimigo da alma deixar usar. Então o que você faz? Você evita. Nesse segundo poço chamado Sitna, os pastores falaram, ó, é meu também. O que Isaac fala? Não, segundo, irmão, vim aqui, trabalhei pra caramba. Segundo poço você vai tomar? Não, ele fica silêncio. Deus trabalha em Deus, o único animal que Deus caracteriza como a igreja é um chamado ovelha. Ovelha não tem nenhuma característica de ataque, nem de defesa. Ovelha não ataca, ovelha não bate, ovelha não tem algo para que vai fazer ela vencer o oponente. Qualquer característica que tem com a ovelha, ela é indefesa. Por isso que ela precisa do pastor. Deus compara a igreja como a ovelha. Deus não compara a igreja com um animal feroz, mas como a ovelha. Isaac fala, é o segundo? Tranquilo, a bênção está sobre? A bênção está sobre? Então a bênção está sobre você. Ele fala, pode ficar com esse poço. Vamos para o terceiro lugar. Irmão, se depois do terceiro você não der glória. Terceiro poço. Cava o poço. Cavou o poço, tem água. Ele fala, esse poço, nós vamos chamar ele de Reobote. Repita comigo, Reobote. Reobote foi o poço que realmente ficou para Isaac. A irmã tem um glória a Deus lá, um aleluia. Isaac ficou com o poço de Reobote. Sabe o que Deus faz ali? Deus estabelece. Reobote significa para Isaac a seguinte coisa. Ele coloca o nome de Reobote. Grava esse nome.
Nome do milagre, Reobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, o Reobote do Senhor. Que Deus alargue a sua casa, que Deus faça você crescer nessa terra, que Deus prospere o seu trabalho, que aonde você colocar a planta dos seus pés seja seu, que aonde você for, você seja abençoado, que 2023 se encerre com você vivendo o Reobote do Senhor sobre os seus filhos, sobre as suas finanças, sobre o seu casamento. Em nome de Jesus, vai acontecer o meu milagre antes da virada. Deus vai virar o ano em nome de Jesus e nós cremos, nós tomaremos posse. Pode ser que o primeiro poço seu foi um poço que tomaram de volta. Talvez você está no segundo, tomaram de volta. Mas Deus tem um novo poço para você. Ei, será um trabalho próspero, será uma casa abençoada. Seus filhos viverão a promessa de Deus, porque Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Processos, eles existem para nos amadurecer. A Bíblia relata que depois que essa parte você vai entender, depois que ele abre esse poço, ele faz algo. Preste atenção, que é o segredo de tudo isso. Depois que o poço é aberto, e ele coloca o nome de Reobote, ele oferece um altar em gratidão a Deus. Fala: Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez por mim, pela minha família e pela minha casa. Ele oferece um altar, e nesse altar ele entrega ao Senhor a adoração. Você não pode passar o ano sem agradecer ao Senhor o que Ele fez. Com ou sem, agradeça. Vivendo bem ou mal, agradeça, porque é passageiro. Não viva servindo a Deus em condição financeira, material, mas viva a Deus incondicionalmente. Se eu tenho ou se eu não tenho. Porque amanhã a gente pode estar bem e amanhã a gente pode estar mal. Mas se nós vivemos uma vida constante com Deus, nós teremos a presença dEle dia a dia. Ei, não é a nossa condição momentânea que vai definir se Deus é ou não na nossa vida. Quando Isaac então faz isso, sabe o que acontece? Batem lá na porta dele. Bate na porta dele assim, ó. Fala: você está esperando alguém? Fala: não. Quem é que chega lá na casa dele? Quem você acha que chega na casa dele? Chegou aquele que mandou ele lá para o vale. Chega um homem, um rei, o rei Abimeleque. Bate lá na porta da casa dele e fala: Isaac, preciso falar com você. Rapaz, eu vi que você prosperou aqui no vale, hein? Meu Deus. A gente tentou pegar um poço que você fez, pegamos o segundo, mas você prosperou no terceiro. Eu falo: pois é. O que o crente faz nessa hora? O crente fala: irmão, não, você não me ajudou na prova, agora vai catar coquinha. Não. O que o crente faz nessa hora? Difícil, né? É aí que está o segredo. Deus vai nos colocar em situações para provar se aquilo que Ele te deu, realmente você tem que estar. Deus deu a Davi, foi o maior rei da história de Israel. Davi era um homem que tinha tudo, mas se Deus falasse para ele algo, ele largava tudo para viver o que Deus falava. Sabe por quê? Porque o mesmo coração que ele teve quando era pastor de ovelhas foi o mesmo quando foi rei. Ei, para você entender que Davi foi perseguido sendo pastor de ovelha por um rei. Como isso? O que um rei vai ter a ver com um pastor de ovelha? Por que Saul perseguia Davi se ele não tinha um homem para estar junto com ele? Porque ele tinha o Espírito da excelência que está sobre você também.
Quem bate na porta da casa de Isaac é Abimeleque. Estou encerrando, 2 minutos. Abimeleque bate na porta, mas Isaac recebe diferente. Aprende para nós não ficarmos no deserto. Ele fala, pois não, rei? Fala, pois é. Você prosperou mesmo? Ele, sim. Pode entrar. Recebeu dentro de casa, mas expulsou? Sim, e com banquete ainda. Sabe por que ele recebeu com banquete? Aonde coloca o banquete? Na onde? Irmã Silvana falou na mesa, acertou. Banquete é na mesa. Se você tem uma mesa dentro de casa, use ela. Use muito com a sua família. Use a sua mesa. Se você não tem ainda, eu creio que você vai ter. Mas em nome de Jesus, use nas refeições, use nos momentos que você tiver, porque a mesa tem um segredo muito importante. Isaac recebe Abimeleque na mesa, prepara, coloca o suplá, pega o pão sírio, aquele que tem dos filmes lá, do Puriflix, abre, corta, coloca na mesa, pega o suco, coloca fruta, prepara o banquete. A Bíblia relata que é um banquete, não é somente o básico. Pega aqueles talheres, os mais bonitos, para colocar para aquele que expulsou. E aí cumpre depois o porquê que Davi disse aquele salmo. Ele senta então na mesa. Talvez ele olha para Abimeleque e fala, rapaz, você me perseguiu, hein? Você me expulsou, você fez eu passar problemas e dificuldades. Mas ele olha numa outra revelação espiritual. Ele olha para Abimeleque dizendo, você fez eu chegar aqui. Por isso você tem direito de sentar na mesa. O seu inimigo tem direito de sentar na mesa porque ele fez você chegar lá. O seu inimigo tem direito de sentar na mesa porque foi através da luta que ele causou que Deus te honrou. Por isso que Davi diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com um óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando ele recebe Abimeleque, não é fácil fazer isso. Vai te exigir muito. Mas se você fizer, sabe o que aconteceu com ele? Quando Abimeleque vira as costas, os pastores chegam bem rapidinho. Gênesis 26. Gênesis 26. Capítulo de número 30. Diz assim: então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. 31. E levantaram de madrugada, ou seja, além de comida, além de bebida, deu hospedagem. Hospede na sua... Mas o inimigo, hospede na sua... Sabe o que ele faz? Olha só. E aconteceu... Olha só. E depois os despediram, Isaac, e despediram-se dele em paz. Ou seja, não é aquele negócio, que legal. Bate a porta e fala, tá vendo? Quem me viu passar na prova e não me ajudou? Não. A palavra é despediu em paz. Paz significa tranquilo. Tá tudo bem. Posso entrar na sua terra e você na minha. Estamos em paz. Conserto. Tirou a mágoa. Nós só prosperaremos se nós tirarmos a mágoa do coração. Liberar o perdão completo. Não guardar nem um pouquinho. Paz significa isso. Olha o que acontece. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio, do poço que tinha cavado, disseram: temos achado água.
significa que quando ele faz um acordo de paz, tem conserto e Deus prospera ainda mais. No dia seguinte, bateram nas portas os pastores e falaram, a gente estava lá cavando e o poço deu água também. Irmão, a probabilidade de ter água num poço, naquela época ainda sem recurso, eu não sei se você já viu como faz um poço, mas no Brasil é mais ou menos uns 30 mil se for um poço semi-artesiano. É uma máquina que tem uma previsão de onde um lençol pode passar, e naquele lençol, se ele passa por ali, eles furam, às vezes dá 30 metros de profundidade, 40, e às vezes não tem água. Eu falo isso porque nós moramos em uma cidade onde não tem água potável até hoje, naquele lugar, em Mariporã, no monte, no morro, e nesse lugar teria que fazer poço artesiano. E é feito o poço, se você não acha, não tem o que fazer. Você tem que mandar um caminhão-pipa, vai lá, enche a sua caixa d'água e você tem água. Então há uma impossibilidade muito grande. E achar água, depois de liberar um perdão, é Deus. Ei, em nome de Jesus, eu creio sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, você vai viver um milagre. Eu convido você a se colocar de pé. Assim como Deus abençoou a vida de Isaac, Deus abençoará a sua casa, a sua família. É melhor o fim das coisas do que o começo. O ano de 2023 não vai terminar sem você achar água nesse poço. Eu creio em nome de Jesus que Deus vai virar a página da sua história. Eu convido você a fechar os seus olhos onde você está. Levante as suas mãos. Se entregue. Se você não fez ainda o ato que o nosso pastor deliberou, de você colocar nome no seu milagre, eu te encorajo agora, você com a sua família, com o seu amigo, a você abraçar ele e falar: nosso ano não vai virar enquanto Deus não enviar esse milagre. E eu creio que Deus vai virar. Deus vai enviar. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Senhor, graças nós te damos, Pai, por estarmos na tua casa. Aqui estão, Senhor, Pai, os teus filhos. Nessa noite, Senhor, nós cremos que há uma atmosfera de milagre neste lugar. E a tua presença paira sobre esta casa. Senhor, Pai, neste momento, nós te pedimos, Senhor, que se há algo, Senhor, que está sendo enviado sobre a casa dos teus filhos, um milagre, uma bênção, e, Senhor, Pai, está sendo retida por algum motivo, seja por inveja, seja, Senhor, Pai, por palavra, Senhor, de maldição, seja, Senhor, Pai, por alguma situação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos, Senhor, Pai, que este ano de 2023 está se encerrando, mas ele vai, Senhor, se encerrar com os teus filhos tomando posse do milagre. Senhor, em nome de Jesus, aonde há uma mão levantada agora, nós não sabemos a necessidade, mas nós confiamos em Ti, nós cremos, se o Senhor disse, vai cumprir, porque a promessa está sobre a vida dos Teus filhos. Nós abençoamos a casa, o trabalho, abençoamos o esposo, a esposa, os filhos, o business, Senhor, abençoamos a saúde, abençoamos, Senhor, Pai, o lar, abençoamos, Senhor, o patrimônio. Espírito Santo de Deus, blinde este lar, blinde esta casa, blinde esta família. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Senhor, abençoe, Senhor, a vida, Senhor, Pai, da nossa liderança, dos nossos pastores, dessa igreja. Senhor, não deixe que nós encerramos este ano, Senhor, Pai, Senhor, com bênçãos, Senhor, Pai, retidas, mas libera em nome de Jesus, para que possamos testemunhar o quão bom é o Senhor sobre as nossas vidas, que o nosso testemunho traga edificação. Senhor, muda o nosso interior, para que possamos liberar o perdão, para que possamos, Senhor, Pai, viver em paz com aqueles, Senhor, Pai, que um dia deixaram ser usados pelo inimigo para nos prejudicar. Restaura, liberta, cura, transforma, em nome de Jesus, nós oramos e profetizamos o milagre. Deus
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor, nessa noite? Aleluias.